Toda a grande contratação de jogadores que vêm do futebol europeu, que acontece no futebol brasileiro, simplesmente mexe com a expectativa de todos aqueles que acompanham o futebol. Sendo torcedores ou não do clube que está contratando, sempre vivemos a expectativa de observar se determinado jogador irá render o que se espera dele, principalmente quando esse atleta tem passagens vitoriosas pelo futebol europeu, e especialmente aqueles jogadores que não são brasileiros e decidem se aventurar por aqui, a fim de conhecer um pouco do nosso futebol. Alguns atletas chegam no Brasil e simplesmente desencantam, fazem grandes temporadas, desempenham um papel de liderança dentro dos clubes e até mesmo vencem títulos, ficando marcados para sempre na história dos times, que fazem grandes investimentos para trazer esses jogadores para o nosso território nacional. Porém, nem sempre toda contratação com esse peso consegue render o esperado aqui no Brasil, seja por adaptação do jogador, pelo calendário do futebol brasileiro que exige muito do atleta, ou até mesmo problemas particulares que atrapalham o jogador de conseguir desencantar por aqui, fazendo com que o atleta não consiga desenvolver dentro de campo tudo o que se espera dele, e enfim, tendo uma passagem apagada pelo futebol brasileiro e passando muito pouco tempo por aqui. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos recordar de 5 jogadores estrangeiros que vieram atuar no futebol brasileiro, considerados como verdadeiros craques internacionais, mas por aqui em solo nacional passaram longe de ter sucesso. Confere só. E vamos iniciar o nosso vídeo voltando no tempo, mais precisamente na temporada de 2012, quando o Internacional anunciava o atacante uruguaio Diego Furlan. Revelado pelo Independiente da Argentina, o jogador era muito conhecido mundialmente pelas passagens que teve em diversos clubes do futebol mundial, alguns deles até considerados os maiores do planeta, como o Manchester United, onde atuou de 2002 a 2004, e a Inter de Milão, clube que o jogador defendeu nas temporadas de 2011 e 2012. Porém, o auge da carreira do uruguaio foi na Copa do Mundo de 2010, onde o jogador foi eleito o melhor atleta da competição na ótima campanha do Uruguai no torneio, onde chegaram até as semifinais e terminaram a competição em 4º lugar. Após a Copa do Mundo e um bom início pela Inter de Milão, o jogador teve uma queda de rendimento muito grande no clube italiano, não repetindo as boas atuações que o levaram a disputar a Copa do Mundo, e principalmente sendo muito abaixo do que se viu na seleção uruguaia. Em julho de 2012, rescindiu seu contrato com a Inter e, estando livre no mercado, chegou ao Internacional de Porto Alegre, sendo considerado uma das maiores contratações do futebol brasileiro na época, tratado como uma verdadeira estrela pela sua bagagem no futebol europeu. Porém, a passagem do jogador pelo futebol brasileiro não foi das melhores. Mesmo com alguns bons momentos em jogos específicos, não conseguiu demonstrar nem de longe o desempenho que teve no futebol europeu com a camisa da seleção uruguaia, com desempenhos sempre questionados pela torcida. No ano de 2013, perdeu muito espaço no clube gaúcho. Sem muito brilho e demonstrando pouco interesse, disputou muitas poucas partidas na temporada e acabou tendo seu contrato rescindido, indo atuar no futebol japonês. Pelo clube gaúcho, o jogador disputou 55 partidas e marcou 22 gols. E outro jogador que passou por aqui deixando o torcedor apenas com a ilusão de que seria um grande reforço foi Brian Ruiz, jogador costarriquenho que vestiu a camisa do Santos na temporada de 2018. Revelado pelo Alajuelense, clube de seu país natal, Brian teve passagens muito boas pelo futebol europeu, onde atuou pelo Fulham da Inglaterra, PSV da Holanda e uma passagem com mais de 100 partidas disputadas pelo Sporting de Portugal. Teve o melhor momento da sua carreira em 2018, onde vestiu a camisa número 10 da Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia. Após o torneio, o jogador desembarcou na Vila Belmiro com enorme expectativa de todo o torcedor brasileiro que é apaixonado pelo futebol. Porém, o jogador jogou muito pouco pelo alvinegro, sendo uma verdadeira decepção e considerado por muitos uma das piores contratações da história do clube. Muito abaixo do rendimento esperado, ficou por muito tempo de fora da lista de atletas que entravam em campo devido ao alto número de estrangeiros do elenco do Santos. Após o péssimo investimento, rescindiu seu contrato com o Peixe em 2020. Em todo esse período, o jogador disputou apenas 13 partidas com a camisa do Santos e não marcou nenhum gol. Em janeiro de 2020, o Botafogo anunciava um reforço de muito renome europeu, com 2 Copas do Mundo em seu currículo, a de 2010 e a de 2014,
Keisuke Honda chegou ao Botafogo no início da temporada de 2020, com muita expectativa do torcedor de que seria o maestro do time. Revelado pelo Nagoya Grampus, o jogador ficou muito conhecido no futebol europeu pelas passagens pelo CSKA da Rússia e principalmente pelo Milan, onde atuou de 2014 a 2017, sendo o camisa número 10 da equipe. O atleta desembarcou no Brasil no início de 2020, porém demorou para entrar em campo devido à falta de ritmo. E mesmo com toda a expectativa de um jogador que disputou 2 Copas do Mundo, não conseguiu render o esperado pelo clube carioca. O clube passava por enormes problemas financeiros e isso acabou comprometendo demais o desempenho do jogador com a camisa do Glorioso. Além do desempenho dentro de campo que acabou incomodando o jogador, para se ter uma ideia, na temporada de 2020 Honda teve 4 treinadores devido ao desempenho irregular da equipe, o que acabou irritando o jogador, que fez duras críticas em suas redes sociais ao planejamento da equipe. Como tinha uma cláusula que permitia que ele rescindisse o seu contrato, foi isso mesmo que aconteceu. O jogador pediu para ir embora do clube após 10 meses, onde atuou por 27 jogos e marcou apenas 3 gols. Em janeiro de 2022, o Atlético Mineiro contratava um dos atletas mais disputados na janela de transferências daquele ano, que é o zagueiro Godin, jogador uruguaio com diversas passagens por clubes muito conhecidos no futebol europeu. Revelado pelo Cerro Porteño, o zagueiro fez sucesso principalmente no futebol espanhol, onde vestiu a camisa do Villarreal e depois se transferiu para o Atlético de Madrid, por onde atuou por 9 temporadas, naquele time comandado pelo técnico Diego Simeone. Ainda passou pela Inter de Milão e Cagliari no futebol italiano, além de ter disputado 4 Copas do Mundo pela seleção uruguaia, onde foi capitão após 2014, com a aposentadoria de Diego Lugano. O jogador com enorme potencial chegava ao Galo com muita liderança e experiência, e o que parecia é que rapidamente seria um dos principais líderes da equipe mineira. Porém, o torcedor do Galo se decepcionou com o desempenho do jogador. Com falhas consideradas decisivas na Libertadores da América daquele ano, logo foi perdendo espaço e passou a jogar muito pouco. Sua situação ficou ainda mais difícil com a chegada de Júnior Alonso ao clube para disputar a posição com o uruguaio. Após muitas frustrações, o jogador tinha a intenção de se manter em ritmo por ser uma possível opção para a Copa do Mundo no final do ano. Então, rescindiu seu contrato com o clube mineiro na metade da temporada e foi para o Vélez Sarsfield, da Argentina. Pelo Galo, o jogador disputou apenas 9 partidas e marcou 1 gol. E o último nome que vamos falar aqui é o de Arturo Vidal, jogador chileno muito conhecido mundialmente e com muitas taças importantes por vários dos maiores clubes do mundo. Revelado pelo Colo-Colo, o jogador tem nada mais nada menos que passagens por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Internazionale de Milão. Percebemos que são praticamente um dos maiores clubes de cada país. O atleta desembarcou no Brasil para vestir a camisa do Flamengo, clube pelo qual até hoje fez enormes investimentos para montar times com verdadeiras estrelas. Com todos esses clubes em seu currículo e mais de 100 partidas pela seleção chilena, foi contratado com status de estrela e que seria a peça fundamental que faltava ao elenco do Mengão. Aliás, o próprio jogador sempre falou que sonhava em jogar no clube carioca em algum momento da sua carreira. Porém, o jogador se frustrou ao encontrar por aqui um time muito competitivo, com muitas opções para disputar em sua posição, quase nunca foi titular, jogando muito pouco. Devido ao bom momento de seus companheiros, não conseguiu se firmar como titular da equipe em momento algum, e quando entrava em campo jogava apenas poucos minutos. Enfim, o jogador decidiu não renovar o seu contrato e deixou o Flamengo sem deixar muitas saudades. Pelo Mengão foram 51 partidas e 2 gols marcados. Então era isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa nos comentários as suas opiniões para que o nosso trabalho sempre seja divulgado. Até mais!